Sabe, se a gente parar para pensar, tem muita coisa na vida que segue uma sequência bem previsível, né? Do crescimento nas vendas de uma empresa ao espaçamento dos postes de luz na rua, existe um padrão. E olha, a matemática por trás disso é uma ferramenta e tanto. E essa matemática tem nome, viu? É a tal da progressão aritmética, ou, para facilitar, só PA. E pode acreditar, é um daqueles tópicos que sempre aparecem no Enem, muitas vezes disfarçados em problemas do nosso cotidiano. A resposta é essa: o padrão, a sequência lógica. Ambos podem ser descritos por uma progressão aritmética, e entender isso já é o primeiro grande passo para resolver as questões. Então, vamos mergulhar e entender de vez o que está por trás dessa ideia. A essência da PA é bem simples, na verdade. A chave de tudo é essa constante que a gente chama de razão. É basicamente um número fixo que a gente soma para ir de um termo para o próximo. É essa razão que dita todo o ritmo da sequência, definindo se os números vão aumentar ou diminuir. Vamos ver isso na prática para não ter erro. Olha essa sequência do slide. Primeiro passo, a gente identifica o primeiro termo, o nosso A1, que ali é o 2. Segundo passo, calculamos a diferença. 5 menos 2 é igual a 3. Para ter certeza, a gente confirma no terceiro passo. 8 menos 5 também dá 3. Opa, se a diferença é constante, bingo! Quarto passo, achamos a razão R, que é 3. Agora que a gente já entendeu o que é uma PA, precisamos das ferramentas certas. As fórmulas são como atalhos, sabe? Atalhos poderosos para a gente resolver os problemas de um jeito muito mais rápido e eficiente, sem ter que ficar escrevendo a sequência inteira. Essa aqui é a nossa primeira ferramenta, a fórmula do termo geral. Imagina que o problema pede para a gente encontrar o valor do 50º termo. Ninguém vai escrever 49 números para chegar lá, né? É para isso que ela serve. Com ela, a gente acha qualquer termo específico rapidinho. E se a pergunta for sobre o total? Tipo, a soma de todas as vendas de um ano. Aí a gente usa a nossa segunda ferramenta, a fórmula da soma dos termos. Ela calcula o total de uma quantidade N de termos de uma vez só. Agora, a parte mais legal. Vamos ver como o Enem transforma essas fórmulas em problemas práticos, com situações do mundo real. Esse é um cenário com a cara do Enem. A primeira tarefa é sempre dar uma de detetive com os dados. De primeira parecem só números de vendas, mas se a gente olhar com atenção, tem um padrão bem claro aí. E olha só que interessante. Quando a gente organiza esses números numa tabela, o padrão meio que pula na nossa frente. O aumento de um mês para o outro parece ser constante, não é? Exato, esse é o ponto crucial. A gente identificou uma PA. O primeiro termo, o A1, é 33 mil. E a razão, o R, é esse aumento mensal de 1.500 passagens. Com isso em mãos, a gente pode usar as fórmulas para prever as vendas de qualquer mês que vier pela frente. Vamos para outro exemplo clássico do Enem, agora falando de infraestrutura. A lógica é exatamente a mesma. Vamos procurar o padrão. E mais uma vez, quando a gente organiza a informação, a progressão fica super óbvia. A distância de cada poste em relação à praça aumenta de um jeito bem regular. Isso mostra direitinho um APA com o primeiro termo de 80 metros e uma razão de 20 metros. Uma questão do Enem poderia facilmente perguntar a posição do 15º poste, ou até o custo total da instalação de todos eles. Agora, um cenário um pouquinho mais complexo que o Enem adora. Aqui a gente não tem só uma, mas duas progressões acontecendo ao mesmo tempo no mesmo prédio. O desafio aqui é sacar que estamos lidando com duas PAs diferentes. A hidráulica avança de 2 em 2 andares e a elétrica de 3 em 3. Uma pergunta bem típica do Enem seria em quais andares os dois tipos de reparo aconteceram ao mesmo tempo. Para resolver, a gente precisaria analisar as duas sequências e achar os termos em comum entre elas. Para fechar, vamos resumir aqui as estratégias fundamentais para não errar mais questões de PA na prova. Esses 4 passos são o caminho das pedras. Primeiro, leia com atenção, porque entender a história do problema é o mais importante. Segundo, identifique a razão. Terceiro, escolha a fórmula certa para o que o problema pede. E quarto, pratique. É resolver vários exercícios que vai deixar a gente craque no assunto. É bom lembrar sempre, o objetivo não é só decorar fórmulas, mas sim conseguir enxergar a estrutura da matemática por trás dos problemas do dia a dia e, claro, das questões da prova. Com essas ferramentas, a matemática deixa de ser só um monte de números e vira um jeito novo de ver o mundo. A questão que fica é: qual vai ser o próximo padrão invisível que a gente vai conseguir decifrar?